Senhor, eu posso fazer sua filha voltar a andar, disse o menino mendigo ao milionário, enquanto ele passeava com sua filha cadeirante. O milionário o ignorou, mas dias depois, ficou surpreso com o que o menino foi capaz de fazer. Era um fim de tarde com céu meio nublado, nem frio nem calor. Aquele tipo de clima que não incomoda, mas também não agrada. O parque estava calmo, com poucas pessoas andando, algumas crianças brincando longe, e os velhinhos de sempre nos bancos conversando sobre o que quer que fosse. Roberto empurrava a cadeira de rodas da filha, Ana, por uma das trilhas de cimento. Ele andava devagar, como se cada passo pesasse o dobro. Ana também estava quieta, olhando para os lados, mas sem muito interesse. Ela fazia isso mais por hábito do que por curiosidade. Ela tinha 9 anos, mas o olhar era de alguém bem mais velho. Era um olhar que já tinha visto coisa demais, sentido dor demais. Estava sempre ali, no fundo dos olhos dela, aquela mistura de tristeza e saudade. Desde que caiu da escada, quando ainda tinha 6 anos, Ana nunca mais andou. Os médicos diziam que o dano na coluna era sério demais e que não adiantava tentar iludir a menina. Ela jamais voltaria a andar. Desde então, a vida dela mudou, e a de Roberto também. Ele, que antes era um cara presente, mas meio desligado, virou o pai mais atento do mundo, só que também ficou mais fechado, mais duro com as pessoas e até com ele mesmo. Enquanto empurrava a cadeira, Roberto olhou o celular. Notificação atrás de notificação. E-mail, reunião, cobrança. Ele ignorou tudo. A única coisa que importava agora era aquele passeio com Ana. Mesmo que ela não sorrisse, mesmo que ele mesmo não soubesse mais sorrir. Só queria estar ali com ela, em silêncio, num canto de mundo onde ninguém pedisse nada dele. Foi aí que o menino apareceu. Saiu, de trás de uma árvore com o pé todo sujo, o rosto queimado de sol e o cabelo bagunçado. Devia ter uns 10 anos no máximo, mas parecia menor ainda. Vestia uma camiseta desbotada do Flamengo e uma bermuda furada. Chegou perto com os olhos fixos na menina na cadeira de rodas e disse com toda a calma do mundo: Senhor, eu posso fazer sua filha voltar a andar. Roberto nem parou de andar, apenas olhou o menino por um segundo e continuou empurrando a cadeira. Ana, por outro lado, virou o rosto na hora, surpresa. O menino não parecia estar brincando, nem zombando dela. Falava sério. Aquela frase ficou martelando na cabeça da menina, mesmo depois que o pai a puxou adiante. Pai, Ana falou baixinho, ainda virada para trás. Roberto fez que não ouviu. Pai, espera. Ele parou. O que foi? Aquele menino... O que ele quis dizer? Roberto respirou fundo, passou a mão no rosto e respondeu num tom baixo. Nada, filha. Só um garoto querendo chamar a atenção. Vamos seguir, tá bom? Ana ficou em silêncio, mas continuou olhando para trás, até o menino sumir de vista. Ele ainda estava parado no mesmo lugar, com as mãos no bolso e os pés descalços. Tinha uma expressão estranha no rosto. Não era pena, não era dúvida. Era uma certeza, como se ele soubesse de algo que mais ninguém sabia. O caminho continuou por entre árvores. Alguns pássaros faziam barulho lá no alto. Ana olhava para frente agora, mas a cabeça parecia longe. E Roberto, mesmo tentando se convencer de que aquilo tinha sido só uma bobagem, algo dentro dele estava incomodado. Talvez fosse a forma como o menino falou, ou o olhar que ele tinha, mas ele sacudiu os pensamentos e continuou andando, querendo esquecer. Do outro lado do parque, o menino ainda observava os dois se afastarem. Um cachorro passou correndo perto dele e ele nem se mexeu. Continuou parado, olhando, como se estivesse esperando alguma coisa. Na saída do parque, já perto do carro, Ana olhou para trás mais uma vez. Você viu como ele me olhou? Roberto bufou, destravou o carro e abriu a porta. Ana, ele é só um garoto de rua. Eles falam o que for para ganhar dinheiro. Não se preocupa com isso, tá bom? Ela não respondeu. Ficou em silêncio o caminho todo. E mesmo sem saber por quê,
ela levou aquele rosto com ela até o travesseiro. Roberto, mais tarde, enquanto trabalhava no computador, se pegou pensando no menino também. Sentiu um incômodo estranho e, mesmo sem perceber, começou a lembrar de quando Ana ainda andava. Lembrou da escada, lembrou da queda, lembrou da corrida desesperada até o hospital e lembrou das palavras duras do médico, dizendo que ela nunca mais sentiria as pernas. Fechou o notebook e passou a mão nos olhos. Não queria pensar nessas coisas, mas aquela frase, dita com tanta calma por um garoto sujo no meio do parque, voltou a ecoar na cabeça dele. Senhor, eu posso fazer sua filha voltar a andar. Aquela noite foi longa e, mesmo sem entender direito o porquê, Ana sonhou que estava correndo. Sozinha, num campo aberto, com o cabelo voando, e sorria. Ela não se lembrava do último sonho, bom que tinha tido. Mas aquele foi. E quando acordou, sentiu falta de algo, como se algo tivesse começado e ainda não tivesse terminado. E lá fora, num canto qualquer da cidade, o menino dormia enrolado num cobertor velho, com uma correntinha apertada na mão fechada. Roberto não era de sorrir muito, não porque fosse mal-humorado, mas porque parecia que tinha esquecido como era sorrir de verdade. Ele era um homem de pouco papo, sempre direto, sempre sério. Não era do tipo que abraçava, que chorava na frente dos outros, nem que contava seus sentimentos. Guardava tudo pra dentro, como quem carrega uma mala pesada, mas não deixa ninguém ajudar a carregar. Antes da vida virar de cabeça para baixo, ele era o cara que todo mundo invejava. Tinha uma empresa sólida, faturamento alto, um monte de funcionários, apartamento de luxo, carro importado, viagens com a família. Todo mês tirava uns dias para curtir com a esposa e a filha. A esposa se chamava Fernanda. Era o oposto dele. Leve, sorridente, cheia de fé. Ela acreditava em coisas que Roberto nunca entendeu muito bem. Rezava toda noite, deixava bilhetes carinhosos pela casa, enchia a geladeira de bilhetes coloridos com frases motivacionais. Tudo acontece por um motivo. Era uma que vivia grudada. Na porta da geladeira, Ana, a filha, era a mistura perfeita dos dois. Tinha o gênio do pai, forte, firme, mas o coração da mãe, doce, carinhosa, cheio de esperança. Era uma menina ativa, vivia correndo pela casa, brincando de veterinária com os bichinhos de pelúcia, sempre com os joelhos ralados de tanto brincar. A escada da casa era uma preocupação constante para Fernanda. Ela vivia dizendo que aquilo era perigoso, que eles deviam colocar aquelas grades de proteção. Mas Roberto achava exagero, até o dia em que tudo aconteceu. Era uma tarde qualquer. Ana corria atrás do cachorro da vizinha, que tinha escapado pelo portão. Subiu os degraus correndo, escorregou num brinquedo esquecido e caiu. Foi uma queda feia. O barulho que veio depois ficou preso na memória de Roberto como um eco eterno. O som do corpo dela batendo no chão, o grito e depois o silêncio. Nota. Hospital, tudo foi rápido e doloroso. Exames, cirurgias, prognósticos. Os médicos diziam sempre as mesmas palavras. Lesão grave, medula afetada, sem movimentação, dano irreversível. Roberto queria brigar com alguém, queria bater em alguma coisa, mas só conseguia ficar parado, olhando pro nada. Fernanda segurava a mão dele e dizia: vai dar certo, vai dar certo. Mas não deu. Ana voltou para casa de cadeira de rodas. A alegria dela tinha sumido. Era como se tivessem apagado a luz por dentro. Ela tentava ser forte, mas tinha dias em que simplesmente não conseguia. Chorava escondido, quando achava que ninguém estava olhando. Fernanda fazia de tudo para levantar o ânimo da filha. Pintava com ela, lia histórias, inventava brincadeiras. E Roberto? Roberto se jogou no trabalho. Chegava cedo, saía tarde. Dizia que era para sustentar a família, mas no fundo era uma fuga. A dor dentro de casa era grande demais. E ele não sabia lidar com dor. 1 ano depois, veio o segundo golpe. Fernanda começou a sentir um cansaço estranho. No início, ela dizia que era só estresse,
Mas logo vieram as dores, os exames, os diagnósticos. Câncer. Avançado. A doença tomou conta dela de um jeito rápido e cruel. Em poucos meses, ela já não conseguia mais levantar da cama. Mesmo assim, nunca perdeu aquele jeito doce. Continuava sorrindo, mesmo com o rosto pálido, e dizia para Ana que ela era forte, que um dia tudo ia melhorar. Roberto viu a mulher que amava definhar dia após dia. Viu o brilho dela se apagando devagar. Tentou de tudo. Médicos particulares, clínicas, remédios caríssimos. Nada funcionava. No fim, ela pediu para morrer em casa. Disse que queria ouvir a voz da filha, sentir o cheiro do travesseiro, ver o céu da varanda. Ela se foi numa manhã calma, com a mão de Ana na dela e uma última frase. Promete que você vai cuidar bem da nossa menina? Roberto só conseguiu balançar a cabeça. Depois disso, se fechou de vez. Vendeu o apartamento enorme e se mudou para uma casa menor, mais prática. Continuou trabalhando muito, mas agora era diferente. Ele não vivia mais, só funcionava. Tipo, uma máquina. Acordava, cuidava da filha, ia pro trabalho, voltava, fazia comida, colocava Ana para dormir, dormia, repetia tudo no dia seguinte. Não tinha mais festa, não tinha mais fé, não tinha mais nada. Às vezes ele olhava pro céu e pensava em Fernanda. Imaginava o que ela diria se visse como ele estava criando Ana. Ela provavelmente ia dizer que ele precisava ser mais leve, que precisava sorrir de novo. Mas ele não sabia mais como fazer isso. A única coisa que ainda mexia com ele era a filha. Quando ela chorava, ele também queria chorar, mas não deixava. Quando ela dizia que sentia saudade da mãe, ele respondia, eu também, e era só. Não sabia consolar, só sabia estar ali. Era o máximo que conseguia. A fé, que Fernanda tanto falava, virou só uma lembrança distante. Ele não acreditava mais em milagre, em sorte, em nada disso. Se milagre existisse, Ana teria se curado. Se fé funcionasse, Fernanda ainda estaria viva. Pelo menos era isso que ele pensava. Até o dia em que aquele menino apareceu no parque. Aquele menino de rua, sem sapato no pé, com o rosto queimado de sol, falando com toda a certeza do mundo que podia fazer Ana voltar a andar. Aquilo bagunçou a cabeça de Roberto de um jeito que ele não esperava, porque mexeu com uma parte dele que ele achava que tinha morrido junto com Fernanda. Ele passou os dias seguintes tentando esquecer, tentando voltar para a rotina, mas não conseguia. Aquela frase, dita de forma tão simples, ficou presa na cabeça, dele como um eco. E a imagem do menino, parado ali com aquele olhar firme, não saía da mente dele. Roberto não entendia como alguém que tinha tão pouco podia falar com tanta certeza sobre algo tão impossível. E mesmo sem querer, ele começou a se perguntar: e se? Mas logo se repreendia. Para com isso. Isso é besteira. É ilusão. Só que alguma coisa lá no fundo não queria largar esse pensamento. E quando ele olhava para Ana, tão quietinha na cadeira, com aquele olhar distante, ele começava a pensar de novo. Era uma sexta-feira, bem no meio da correria da cidade. Roberto estava no carro, preso no trânsito. O som dos carros buzinando, gente andando apressada nas calçadas, ambulante gritando que o pastel era o melhor, da região. Tudo igual aos outros dias. Ele tinha saído mais cedo do trabalho naquele dia, porque Ana tinha pedido para comprar um caderno novo de desenho. Fazia tempo que ela não mostrava interesse por nada, então ele não pensou duas vezes. Parou perto de uma banca de revistas para pegar um refrigerante e foi ali que viu. O menino estava encostado numa parede, debaixo de uma marquise, tentando se proteger da garoa fina que caía. Era ele, sem dúvida nenhuma. Mesma camiseta gasta, mesma expressão séria. Mas dessa vez, parecia mais cansado. Tinha um corte no braço, provavelmente de alguma queda ou briga de rua, e estava sozinho. Ninguém ligava para ele. Passavam direto como se ele fosse invisível.
Roberto parou por instinto. Não sabia o que estava fazendo. Só sabia que o corpo dele decidiu andar até o menino antes que ele mesmo pensasse. Ei! Chamou, com a voz mais baixa do que o normal. O menino levantou os olhos. Parecia surpreso por alguém estar falando com ele. Arregalou os olhos por um segundo e depois sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas verdadeiro. É o senhor do parque. Roberto ficou ali, parado, encarando o garoto. Qual é o seu nome? Davi. Quantos anos você tem? 10. Roberto ficou em silêncio por um momento. Olhou em volta, não sabia bem o que fazer. Estava com aquela sensação estranha de novo, como se estivesse no lugar certo na hora certa, mas sem entender por quê. O que você quis dizer aquele dia, no parque? Sobre minha filha voltar a andar? Davi olhou para o chão e depois para Roberto de novo. Tirou uma correntinha do bolso. Era velha, com um pingente pequeno em formato de coração. A corrente estava meio escurecida. Parecia ter muito tempo. Isso aqui era da minha mãe. Ela me deu antes de morrer. Ela dizia que quando a gente quer uma coisa de verdade, tem que acreditar. Que fé é quando a gente acredita mesmo sem ver. E ela sempre dizia: nada é impossível para quem tem fé. Roberto continuou olhando, mas não disse nada. Davi esticou a mão, oferecendo a corrente. Eu quero muito que sua filha volte a andar. Então, toma. É sua agora. Roberto não sabia o que fazer. Ficou olhando para a corrente como se fosse algo perigoso. Era só um pedaço de metal velho, mas o jeito que Davi segurava aquilo era como se estivesse entregando um pedaço da própria vida. Eu não posso aceitar isso. Pode sim. Ela precisa mais do que eu agora. Roberto pegou, meio sem jeito. Não sabia por que estava fazendo aquilo, mas pegou. Enfiou no bolso da calça e ficou com a mão lá dentro por um tempo, como se estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Você tem onde dormir? Onde comer? Davi deu de ombros. Às vezes sim, às vezes não. Roberto puxou a carteira, tirou umas notas e entregou para o garoto. Não era muito, mas dava para comer por uns dias. Compra comida. E se cuida. Davi sorriu de novo, segurando o dinheiro com uma das mãos e esfregando os olhos com a outra. Parecia emocionado, mas tentou esconder. Obrigado, senhor, Roberto. Virou e voltou para o carro. No caminho, ficou com a mão fechada dentro do bolso, apertando a corrente sem nem perceber. Aquilo tinha mexido com ele de novo, mais do que ele gostaria de admitir. Em casa, naquela noite, Ana estava desenhando quando ele chegou. Ela olhou para ele, curiosa. Comprou o caderno? Comprei. Ele entregou o presente, mas a cabeça estava em outro lugar. Quando entrou no quarto, mais tarde, sentou na beira da cama e tirou o colar do bolso. Ficou olhando para aquilo por uns bons minutos. Depois, fechou a mão e encostou na testa, respirando fundo. Não sabia o que estava fazendo, mas algo dentro dele dizia que aquilo não... era só coincidência. Naquela madrugada, acordou com um pesadelo. Estava no hospital, vendo Fernanda deitada, pálida, dizendo de novo: promete que vai cuidar da nossa menina? Ele acordou suando frio, sentou na cama e sentiu o colar entre os dedos. Nem lembrava que tinha dormido com ele na mão. Levantou, foi até o quarto de Ana e ficou parado na porta. Ela dormia tranquila, agarrada a um dos bichinhos antigos que tinha desde pequena. A cadeira de rodas estava do lado da cama, como sempre. Mas por um segundo, ele imaginou a filha levantando sozinha, andando até ele e dizendo: pai, olha o que eu consegui. Quase conseguiu ouvir a voz dela dizendo isso. E aquilo doeu. Doeu de um jeito estranho, mas não era a dor de perder, era outra coisa. Era como se uma esperança que ele nem queria ter tivesse dado um empurrão dentro dele. No dia seguinte, antes de sair de casa, ele colocou o colar dentro da carteira. Não sabia por quê. Não acreditava nessas coisas, mas levou. Durante a manhã, enquanto trabalhava, pegou a carteira para pagar um café e viu o colar lá. De novo,
A imagem do menino veio na cabeça. Davi, com os pés descalços, falando com certeza: "Nada é impossível. Era só uma criança." Mas por que aquelas palavras tinham tanto peso? E sem saber direito por quê, Roberto começou a pensar em tentar mais uma vez. Não para agradar o garoto, não por fé, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ele pensou que talvez, só talvez, ainda tivesse alguma chance. O dia passou como qualquer outro. Roberto ficou até tarde no escritório da empresa, terminando uma planilha que, no fundo, ele nem sabia por que ainda se importava tanto. O escritório ficava em um prédio bonito, com vista alta da cidade, mas àquela altura, ele mal notava a paisagem. Era só mais um prédio entre tantos. Mais um lugar onde ele se escondia de si mesmo. Quando voltou para casa, Ana já estava dormindo. A cuidadora disse que ela comeu bem, desenhou bastante e ficou vendo um filme antes de apagar. Roberto agradeceu com um aceno e subiu para o quarto. Tirou o sapato jogando num canto, afrouxou a gravata e ficou ali parado, olhando o nada. Na cômoda, o colar do menino ainda estava lá. Ele tinha colocado ali de manhã, antes de sair. Estava do mesmo jeito. Um pedaço de metal velho, meio torto, mas com um tipo de presença estranha. Tinha alguma coisa naquele objeto que deixava o ar mais pesado. Ou talvez fosse só a cabeça, dele mesmo, querendo achar sentido onde não tinha. Ele pegou o colar, girou entre os dedos e sentou na beira da cama. Olhou para frente, pro armário fechado, pro abajur desligado, pra cortina meio aberta. A casa estava em silêncio total. Aquele silêncio de quem não tem ninguém por perto. Nem barulho de TV, nem riso, nem música, nem conversa de fundo. Nada. Roberto se jogou para trás, deitado de roupa e tudo, olhando pro teto, e começou a pensar. Primeiro, pensou em Fernanda. Sempre era nela que os pensamentos terminavam. Ele lembrava dela andando pela casa, com aquele jeito leve, às vezes até irritante de tão calma. Ela ria até nas horas ruins. Mesmo nos últimos dias, quando a doença já tinha levado metade do corpo dela, ainda assim ela tentava sorrir para ele. E ele não sabia lidar. Ficava parado, com cara de pedra, tentando não desmontar. Depois pensou em Ana. No dia em que ela caiu da escada, no grito, no barulho seco, no desespero. Aquilo ainda vinha nos sonhos dele de vez em quando. E ele acordava suado, com o coração disparado, como se tivesse acontecido de novo. Ele apertou o colar com força, sem perceber. A corrente machucou a mão, mas ele não ligou. Aquilo era só mais uma dor pequena no meio de tantas outras maiores. A noite foi passando devagar. Ele se levantou, foi até a varanda, acendeu um cigarro. Olhou a rua lá embaixo, os carros passando. Pensou em ligar a TV, mas desistiu. O silêncio parecia gritar mais alto do que qualquer barulho. E ele não queria calar esse grito. Ele queria ouvir. Porque, por mais que doesse, era a única coisa que fazia ele lembrar que ainda sentia alguma coisa. Ficou ali por um tempo, fumando, olhando o céu nublado, lembrando do menino. Davi. Por que aquele garoto mexia tanto com ele? Era só um menino, de rua. Sujo, sozinho, sem nada. E mesmo assim, tinha falado com tanta firmeza. Como se acreditasse de verdade no que dizia. Como se enxergasse o que ninguém mais via. Roberto fechou os olhos. Lembrou da última conversa que teve com Fernanda. Ela estava fraca, respirando com dificuldade, mas pediu que ele ouvisse uma última coisa. Se um dia tudo escurecer, não apaga a luz dentro de você. Mesmo que ela pareça pequena, mesmo que você nem veja mais, só não apaga. Na hora ele achou que era só mais uma frase bonita. Mas agora fazia um pouco mais de sentido. Ele entrou, deitou de novo e ficou encarando o teto. A mão ainda segurava o colar. Parecia que aquilo tinha colado na pele. Fechou os olhos, mas não conseguiu dormir logo. Ficava lembrando de tudo, da queda, da cadeira de rodas,
das risadas que sumiram, da voz de Ana pedindo para correr de novo, e da sua própria voz, que nunca sabia o que responder. Virou de lado, colocou o colar na mesa de cabeceira e tentou desligar a mente. Mas ela não. Desligava. E foi assim que ele passou a noite. Acordado, tentando entender por que aquele simples pedaço de metal trazia tanta coisa junto. No escuro, a casa parecia ainda mais vazia, como se os fantasmas da memória tivessem resolvido fazer companhia naquela madrugada. E no quarto ao lado, Ana dormia abraçada ao bichinho preferido, sonhando com algo que ela não contaria no dia seguinte, mas que ia ficar nela. Algo que tinha a ver com passos, com mãos dadas, com grama sob os pés. E pela primeira vez em muito tempo, uma parte muito escondida dentro de Roberto começou a se mexer. Era quase imperceptível, mas estava lá. A sala de espera era branca, fria e com cheiro forte de álcool. Daqueles ambientes que parecem tirar o ar das pessoas. Tinha uma televisão ligada na parede, mas ninguém prestava atenção. A recepcionista falava baixo no telefone, mexendo em papéis. Ana estava com um moletom cinza, o cabelo preso num rabo de cavalo e um caderno de desenho no colo. Fazia uns rabiscos, mas dava para ver que estava nervosa. A perna esquerda tremia, mesmo sem sentir nada nela. Era automático. Roberto estava do lado, de pé, com os braços cruzados. Não parava de olhar para o relógio. Tinha chegado adiantado, como sempre. Não gostava de atrasos. E aquela consulta era diferente. Era um médico novo, de fora, indicado por um conhecido. Um nome famoso, desses que aparecem em reportagens. Mas o que chamou a atenção foi uma frase que o amigo disse ao apresentar. Ele está trabalhando com algo novo. Ninguém acredita muito, mas os poucos resultados são de arrepiar. Roberto não era homem de se empolgar fácil. Mas depois do que viveu nos últimos anos, qualquer mínima chance era melhor do que o vazio. Pai. Ana chamou baixinho. E se não derem nada? Ele se abaixou e olhou nos olhos dela. A gente só vai ouvir. É só uma conversa, tá? Ela balançou a cabeça. Não disse mais nada, mas o olhar dizia tudo. Tinha medo de acreditar e se decepcionar. De novo, uma enfermeira surgiu e chamou os dois. Dr. Lucas vai atender vocês agora. O consultório era mais aconchegante do que o resto do hospital. Quadros coloridos nas paredes, uma estante cheia de livros e uma mesa de madeira com um notebook aberto. Do outro lado, o médico. Jovem, barba bem feita, óculos redondos, um jeito calmo. Se levantou com um sorriso educado e cumprimentou os dois. Boa tarde. Ana, né? Ela respondeu com um aceno tímido. Fica à vontade. Pode se sentar como quiser. Só se for na cadeira mesmo. Ela soltou meio brincando, meio triste. O médico sorriu de leve. Então vamos conversar. Quero saber tudo, desde o começo. Roberto contou tudo. A queda, os exames, o diagnóstico, as tentativas frustradas. O médico ouvia com atenção, anotando às vezes, fazendo perguntas rápidas. Nada de enrolação. Depois que terminou, ele se recostou na cadeira e cruzou as mãos. A situação da Ana é delicada. Isso vocês já sabem. Mas tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Ele virou o notebook e abriu um vídeo. Era de uma menina em uma cadeira de rodas, bem mais velha que Ana. O vídeo mostrava ela em várias sessões com máquinas, sensores nos músculos e depois... uma cena que parecia mentira. A menina dava 3 passos com a ajuda de um andador. 3 passos curtos, duros, mas passos. Ana arregalou os olhos. Roberto não tirava os olhos da tela. Isso é um experimento. Está sendo feito com poucas crianças no país, sob um protocolo internacional. E não é milagre. É tecnologia. São estímulos elétricos nos pontos certos da medula, combinados com treinos intensos, fisioterapia e terapia ocupacional. Ainda, é tudo muito novo. Os resultados variam. Mas... ele respirou fundo. A chance de sucesso é pequena. A gente está falando de 10%.
Isso se o corpo dela responder bem. E pode levar meses, pode doer, pode ser frustrante. Mas existe uma chance. Roberto ficou em silêncio. Olhou para Ana. Ela estava com os olhos grudados na tela, como se aquele vídeo fosse a única coisa no mundo naquele momento. Tem risco? Roberto perguntou. Todo tratamento tem. Mas não é risco de piorar. É o risco de não funcionar e mexer com o emocional. Principalmente o da Ana. Por isso, eu só aceito começar com a aprovação de vocês dois. Se ela quiser. Ana não respondeu na hora. Ficou olhando para a própria mão no colo. Depois virou para o médico. Eu quero tentar. Roberto fechou os olhos por um segundo. Aquilo bateu forte. Ver a filha, que andava desanimada há tanto tempo, finalmente dizendo: quero. Tá bom, ele disse. A gente vai tentar. O médico explicou o processo todo. Ia precisar de exames novos, dias fixos para ir até a clínica, adaptação a aparelhos que ainda estavam chegando de fora. Também tinha uma fila. Mas ele disse que, por causa da idade e do histórico da Ana, podia tentar encaixá-la antes. Pediu uns dias. Na volta para casa, Ana ficou quieta, olhando pela janela. Mas não era o mesmo silêncio de sempre. Era outro. Como se dentro da cabeça dela tivesse começado algo novo. Pai? Fala, filha. Você acha que o menino tinha razão? Roberto demorou para responder. Estava dirigindo, mas por dentro parecia que tinha sido atingido por aquela pergunta. Eu não sei, mas estou começando a querer acreditar. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, rápido, mas estava lá. Naquela noite, Roberto tirou o colar da carteira e colocou em cima da cômoda de novo. Antes de dormir, ficou olhando para ele e pensou no menino, no consultório, nos 10% de chance, nos passos da menina do vídeo. Era pouco, mas era alguma coisa. E isso já era mais do que ele tinha há muito tempo. O telefone tocou cedo naquele sábado. Nem era hora de estar de pé ainda, mas Roberto já estava. Acordou com a cabeça cheia, como vinha sendo nos últimos dias. A ligação era da irmã, Carla. Preciso falar com você, ela disse, sem nem dar bom dia. Pode falar, pessoalmente, não vai demorar. Ele suspirou. Sempre era assim com ela. Carla não ligava para conversar, ligava para avisar. Vem então. Cerca de meia hora depois, ela chegou. Mesma pose de sempre, salto alto, cabelo preso com aquele coque impecável, blazer justo no corpo magro. Entrou sem pedir licença e foi direto para a sala. Ana tá dormindo ainda. Melhor, porque o que eu tenho para dizer não é conversa para ela ouvir. Roberto fechou a porta da sala e sentou no sofá. Carla ficou de pé, de braços cruzados, como se estivesse pronta para atacar. Eu soube do médico novo, esse tal experimento. Roberto não respondeu. Ela continuou. 10%, é isso? É. E você vai mesmo gastar uma fortuna num tratamento com 10% de chance? Ele olhou sério para ela. Não é sobre dinheiro, Carla. Claro que é. Você tem noção do que tá fazendo? A empresa não tá mais no ritmo de antes. Você vive saindo mais cedo, desmarcando reunião. Se continuar assim, vai acabar perdendo tudo. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, mas a raiva começou a crescer. Você tá preocupada com a empresa? Tô preocupada com você, com o que sobrou da nossa família, com o legado do pai. Fala logo o que você quer, Carla. Ela caminhou de um lado pro outro, como se estivesse escolhendo as palavras, mas na verdade já tinha tudo planejado. Quero que você pense com a cabeça, não com o coração. Isso aí é uma cilada. Um tratamento sem garantias, uma aposta. Você tá se deixando levar por um menino de rua, por uma corrente velha, por uma ilusão? Eu não falei do menino pra você. Ele respondeu, se ajeitando no sofá. Carla parou. Você não precisa falar. Eu sei, as coisas correm. E você? Anda estranho, Roberto. Emocionalmente fraco. Instável. Isso me preocupa. Tô cuidando da minha filha. É isso que importa. E a empresa. E os acionistas. E os funcionários. Eles não vivem com uma criança na cadeira de rodas, Carla.
Eles não acordam todos os dias com medo de não ter mais motivo para levantar da cama. Ela deu uma risada forçada. Isso é chantagem emocional? Não cola comigo. Ele se levantou, encarando a irmã. Por que você tá realmente aqui? Quer tirar a empresa de mim? Quer a guarda da Ana? Vai fazer o quê? Carla não respondeu de imediato. Mas no fundo do olhar dela tinha algo. Um plano, um cálculo. Eu só tô dizendo que se você continuar tomando decisões baseadas em emoção, vai perder tudo. E alguém vai ter que assumir o controle. Você tá me ameaçando? Tô te avisando. Enquanto ainda dá tempo. Roberto fechou os punhos. Queria gritar, mas se segurou. Sentou de novo, tentando manter a calma. Aquilo era típico dela. Sempre foi. Desde pequena, Carla queria provar que era melhor, que merecia mais, que tinha sido injustiçada. Quando os pais morreram, a empresa ficou com ele. Ele era o mais velho, o mais preparado, o que estava sempre envolvido nos negócios. Mas Carla nunca engoliu isso. Sempre achou que merecia mais, que era mais inteligente, mais visionária. E agora estava vendo uma brecha. A Ana vai fazer o tratamento, com ou sem seu apoio, e se você tentar alguma coisa contra mim, eu vou até o fim. Roberto disse firme. Carla pegou a bolsa com calma. A gente vai ver isso. E saiu, com aquele jeito de quem nunca perde a pose. Quando a porta bateu, Roberto se jogou no sofá e passou a mão no rosto. Sabia que aquilo não ia parar por ali. Carla era do tipo que sorria na frente dos outros, mas planejava tudo por trás. Se ela quisesse mesmo tirar alguma coisa dele, ia tentar de todos os jeitos. Na cozinha, pegou um copo d'água e ficou olhando pela janela. A rua estava calma, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, ele já sentia a tensão aumentando. Não dava para confiar nela. E agora, além de lutar para dar esperança à filha, ia ter que se proteger da própria irmã. Naquele fim de semana, ele levou Ana ao parque de novo. Ela pediu. Queria desenhar lá, perto das árvores. Sentaram no mesmo banco de antes. E mesmo sem dizer, os dois sabiam que estavam voltando ao lugar onde tudo começou. Pai, você tá estranho? Tô cansado, só isso. Ela olhou pra ele desconfiada. Foi a tia Carla, né? Ele suspirou. Ela não quer que você faça o tratamento. Porque é caro. Porque ela só pensa no que pode perder. Ana voltou a olhar pro desenho. Eu não vou desistir, tá? Ele sorriu. O coração apertado, mas com uma ponta de orgulho. Eu também não. Mais tarde à noite, Roberto trancou a porta, apagou as luzes e sentou na cama. Pegou o colar de novo. Apertou entre os dedos, sentindo a textura fria. Pensou em tudo. No médico, na Ana, na Carla. Pensou na última vez que sentiu paz de verdade. Não sabia o que viria pela frente, mas já entendia que a luta agora ia muito além da esperança. Naquela segunda-feira, o despertador tocou cedo. O som agudo invadiu o quarto de Roberto como uma sirene, mas ele já estava acordado fazia tempo. Passou a madrugada virando na cama, pensando em tudo. Pensando em Carla. Pensando na filha. Pensando se estava mesmo fazendo o certo. Se levantou, devagar, sem fazer barulho, e foi direto para a cozinha. O café subiu forte, preenchendo o ar com aquele cheiro que por um momento trazia uma sensação boa. Lembrou de Fernanda, das manhãs que ela ria enquanto ele tentava fritar pão na frigideira e queimava tudo. Lembrou do jeito como ela dizia, deixa que eu faço, com um carinho que hoje fazia falta até nas pequenas coisas. Ana apareceu pouco depois, meio sonolenta, de moletom azul e cabelo bagunçado. Bom dia, ela disse esfregando os olhos. Bom dia, filha. Dormiu bem? Ela deu de ombros, sentou à mesa e pegou uma fatia de pão. O silêncio entre os dois não era pesado, mas carregava algo diferente naquele dia. O médico ligou ontem à noite. Roberto falou, sem olhar diretamente para ela. Ana levantou a cabeça. E aí? Tem uma vaga. Eles vão encaixar você. Começa a semana que vem. Ela arregalou os olhos. Por um instante,
pareceu acordar de verdade. Sério? Sério. Ana sorriu. E naquele sorriso tinha um brilho que ele não via há muito tempo. Mas logo o sorriso sumiu. Ela fechou a cara e ficou em silêncio. O que foi? E se não der certo? Roberto ficou olhando para a caneca de café por um tempo. Depois respondeu com calma. Então a gente vai ter tentado. Pelo menos isso. Ela não respondeu. Mas aquela frase ficou na cabeça dela. Durante o dia, Roberto passou horas ao telefone, ajustando a agenda de reuniões, resolvendo pendências da empresa, tentando manter tudo funcionando mesmo com o caos que sentia por dentro. Cada ligação de Carla era ignorada. Cada mensagem dela deixava o celular mais pesado. Mas ele sabia que precisava ser firme. Na noite daquele mesmo dia, os dois sentaram na sala, com uma pilha de papéis na mesa. Eram autorizações médicas, fichas do hospital, termos de responsabilidade, coisas que deixavam tudo ainda mais real. Roberto explicou cada parte do tratamento com calma, tentando não assustar a filha, mas sem esconder os riscos. Eles vão. Colocaram uns sensores na sua perna, uns fios ligados num aparelho que manda impulsos para os músculos, como se estivesse dizendo para o seu corpo lembrar como é andar. Vai ter dor, Ana, vai ser cansativo, mas você não vai estar sozinha. Eu vou com você todos os dias. Ela ficou em silêncio. Pegou uma das folhas, leu devagar e perguntou: E se eu quiser parar no meio? Você me avisa e a gente para. Mesmo se eu estiver perto de conseguir? Mesmo assim, isso não é uma obrigação. É uma chance. Só isso. Ela respirou fundo e balançou a cabeça devagar. Pegou uma caneta e assinou no espaço certo. A mão tremia um pouco. Não de medo, mas de emoção. Pronto, disse. Roberto olhou para a assinatura e sentiu um aperto no peito. Era como se ela tivesse crescido 10 anos só com aquele gesto. Depois disso, o silêncio voltou, mas não era mais um silêncio triste. Era um silêncio de quem entende que algo importante está prestes a começar. Ele pegou o colar do menino que ainda estava na cômoda e o entregou para Ana. Não sei se você acredita nisso, mas talvez te faça bem. Ela olhou para a corrente, virou o pingente entre os dedos e sorriu. Eu acredito, pelo menos um pouco. Nos dias que seguiram, Roberto preparou tudo com cuidado. Levava Ana nas sessões iniciais de adaptação, conversava com a equipe médica, tirava dúvidas e ficava sempre do lado dela. A menina passou a usar uma espécie de cinta com sensores nas pernas e nos quadris. Começaram com pequenos estímulos, testes, avaliações. Tudo registrado, tudo monitorado. A fisioterapeuta explicava cada passo com carinho, e Ana prestava atenção como se estivesse estudando para uma prova. E ela se esforçava, mesmo com dor, mesmo com cansaço, mesmo quando queria desistir. E Roberto do lado, sempre ali. Às vezes, só segurando a mão dela, às vezes só olhando, mas sempre ali. Teve um dia que ela chorou. Foi na 3ª sessão. Os músculos se contraíram com força demais, e ela sentiu uma fisgada estranha. Não era uma dor física apenas. Era a frustração. O medo de estar se iludindo. O medo de quebrar por dentro de novo. Não consigo, pai, ela disse baixinho, enquanto as lágrimas escorriam. Consegue sim. Não precisa fazer tudo hoje. Só precisa dar um passo de cada vez. Mas e se esse passo nunca vier? Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu vou estar aqui, mesmo que ele não venha. Ana se acalmou. Respirou fundo. E tentou de novo. Decisão de seguir com o tratamento era arriscada. Cara, exaustiva. E ele sabia que não era só a dor dela que estava em jogo. Era a fé dos dois. A esperança dos dois. O amor dos dois. Tudo estava ali, naquela jornada. Em casa, à noite, os papéis assinados ainda estavam sobre a mesa. Mas agora, tinham um peso diferente. Não eram só burocracia. Eram a prova de que eles estavam apostando. Um contra o mundo, talvez, mas juntos. Era um sábado de manhã, céu limpo, sol mais tímido e o vento soprando leve. Depois de uma semana puxada de exames,
ajustes nos aparelhos e sessões com dor, Ana tinha pedido para dar uma volta. Nada demais. Só sair um pouco da rotina hospitalar, sentir o vento no rosto, ver gente passando. Queria respirar fora da clínica. Roberto empurrou a cadeira devagar pelas calçadas de um bairro movimentado. Estavam indo em direção à feirinha, de artesanato que montavam ali todo fim de semana. Era um daqueles programas simples, mas que por algum motivo pareciam mais especiais agora. Eles passaram por barracas de pulseirinhas, quadros, brinquedos de madeira, panos de prato bordados. Ana ria baixinho quando um vendedor tentou convencê-la a comprar uma boneca de pano. Eu já tenho idade para isso? Tem idade para o que quiser. Respondeu o moço simpático. Ela riu e agradeceu. Roberto também sorriu, mesmo sem mostrar os dentes. E foi nesse clima leve que o inesperado aconteceu de novo. Ei, senhor. Roberto virou rápido. A voz ele reconheceu na hora. E lá estava ele, Davi. O mesmo menino. Agora com uma mochila nas costas, a camiseta ainda era a do Flamengo, mas parecia lavada, menos suja do que antes. Os pés ainda descalços. Os olhos, os mesmos. Vivos, atentos, sinceros. Davi, Roberto disse surpreso. É você mesmo. Ana também virou e arregalou os olhos. Um sorriso se abriu no rosto dela de um jeito que Roberto não via fazia dias. Você voltou, ela disse. Davi sorriu. Eu nunca fui embora de verdade. Só estava por aí. Às vezes a gente precisa dar um tempo do mundo, né? Roberto se aproximou dele, abaixou um pouco o corpo para ficar na altura do menino. Aquele colar, ele era mesmo importante para você, né? Davi balançou a cabeça. Era. Mas era mais importante ainda para ela. E para você também. Ana segurou o pingente que usava agora no pescoço. Tinha começado a usar todo dia sem dizer nada. Só usava, como se fizesse parte dela. Quer ele de volta? Perguntou. Não. Agora ele é seu. E eu tô torcendo por você. Tô fazendo um tratamento. Tô tentando andar de novo. Disse com brilho nos olhos. Eu sabia. Davi respondeu. Dá pra ver na sua cara. Você tá diferente, mais forte. Roberto se abaixou de novo. Como você sabia da Ana? Como sabia que... Ela precisava disso? O menino deu de ombros. Respondeu do jeito que só uma criança que já passou por muito... na vida consegue responder. Minha mãe dizia que às vezes a gente sente as coisas. Que quando a gente acredita de verdade, a gente escuta o que o coração fala. E naquele dia no parque, eu escutei. Sua mãe, ela morreu, né? Davi ficou sério por um segundo. Depois assentiu com a cabeça. Faz 2 anos. Câncer. Igual. A mãe dela. Roberto gelou. Não tinha contado isso pra ninguém. Como aquele menino sabia? Como você sabe que a mãe da Ana... Eu não sabia. Agora eu sei. O silêncio que ficou depois disso não foi pesado. Foi um silêncio estranho, quase bonito. Como se todo mundo ali entendesse que aquilo não era só coincidência. Você mora onde, Davi? Roberto perguntou. Em lugar nenhum. Fixo. Durmo aqui, ali, às vezes no abrigo, às vezes na rua. Tem um cara que me ajuda com comida às vezes, mas não é sempre. Tô bem, senhor. Roberto olhou em volta. O menino estava magro, o rosto marcado pelo sol, mas o jeito dele era firme. Davi tinha uma força que nem parecia de alguém da idade dele. Parecia mais velho do que era, mais vivido. Já pensou em estudar de novo? Fazer alguma coisa diferente? Já. Mas tem coisa que precisa acontecer antes. Não dá pra correr sem aprender a andar. Ana sorriu. É igual comigo. Igual, ele respondeu. Davi, Roberto falou, firme, com o tom de quem está prestes a fazer algo importante. Você quer almoçar com a gente? O menino arregalou os olhos. Sério? Sério. Vamos ali na esquina. Conheço um restaurante bom. Tem arroz, feijão e carne. Daqueles de verdade. Davi olhou para os dois, depois para a rua, depois para eles de novo. Eu aceito. O almoço foi simples.
mas cheio de conversa. Ana contou do tratamento, das sessões, das dores, dos dias bons e dos dias ruins. Davi escutava tudo com atenção, como se estivesse vendo um filme. Falava pouco, mas quando falava, dizia coisas que faziam sentido. Coisas como: a dor que ensina é a que fica mais tempo na gente, ou às vezes, o que a gente mais quer não vem rápido, vem certo. Depois do almoço, caminharam mais um pouco. Roberto empurrando a cadeira, Davi ao lado, chutando pedrinhas. Pareciam uma pequena família improvisada. Em alguns momentos, Roberto até esqueceu dos problemas, de Carla, da empresa, do medo. Esqueceu de tudo. Só lembrou que estava ali, com a filha sorrindo, e com um menino de rua que tinha mudado tudo com uma frase. Antes de se despedirem, Davi tirou um papel do bolso. Um desenho. Era Ana. De pé. Com um vestido azul claro, igual ao que usava numa foto antiga no porta-retrato da sala. Ao lado dela, Roberto sorria. E ele, Davi, segurando uma pipa no céu. Eu desenhei isso antes de te ver de novo. Sonhei com essa cena. Ana pegou o papel com cuidado, emocionada. Eu vou guardar. Vai viver isso também. Um dia. Davi se despediu, com um aceno. Obrigado pelo almoço. Obrigado por aparecer. Roberto respondeu. O menino sumiu na esquina, e o resto do dia ficou com gosto de recomeço. O relógio marcava 7h18 da manhã, quando Roberto desligou o carro no estacionamento da clínica. Era segunda-feira, começo de tudo. O ar ainda estava fresco, mas o nervosismo dentro do carro esquentava tudo. Ana estava com uma mochila pequena no colo e o colar de Davi pendurado no pescoço, por cima do casaco. Ela apertava o pingente com a mão, como se quisesse absorver coragem dali. Roberto virou o rosto para ela. Tá pronta? Ela fez que sim com a cabeça, mas não falou nada. Se você quiser voltar para casa, é só falar. Ela abriu a porta da cadeira sozinha, olhou para ele com os olhos firmes e respondeu. Eu já falei que eu quero tentar. Vamos logo antes que eu pense demais. Roberto riu com o jeito direto dela. Aquilo era Fernanda purinho. Quando queria algo, não enrolava. Entraram na clínica. A recepcionista sorriu de leve e os direcionou para uma sala ao fundo, onde já estavam esperando. Era um espaço diferente dos consultórios comuns. Tinha aparelhos esquisitos, suportes de ferro no teto, esteiras largas, espelhos, fisioterapeutas, andando de um lado para o outro. Ana olhou tudo com atenção, como se estivesse num mundo novo. Bom dia, disse uma moça de jaleco azul claro, cabelo preso e rosto simpático. Eu sou a Júlia. Vou acompanhar a Ana nas sessões. Ela se agachou na altura de Ana e estendeu a mão. Prazer, Ana. A gente vai passar muito tempo juntas. Mas prometo que vou pegar leve nos primeiros dias. Pode pegar pesado. Eu aguento, respondeu Ana, tentando parecer mais forte do que sentia. Roberto sorriu, mas ficou com o coração apertado. Sabia que por dentro ela estava morrendo de medo. Vamos começar com uns testes, tá? Coisa simples, só para ver como seu corpo reage. Depois a gente coloca os sensores. Ana foi levada até uma maca baixa. Júlia e mais um rapaz, que se apresentou como Tiago, colocaram sensores nas pernas dela. Eram pequenos fios colados com fitas, ligados a uma máquina que parecia um monitor de pressão. O visor começou a piscar, e sons mecânicos ecoavam de leve pela sala. Esses sensores vão mandar estímulos bem leves para os seus músculos, como se fossem cutucões. A ideia é acordar o que está adormecido aí, explicou Júlia. Ana fez que sim com a cabeça, com os olhos fixos nos próprios joelhos. Pode ir, ela disse. Tiago apertou um botão. O primeiro impulso veio como um choque suave. As pernas dela se mexeram um pouco, involuntariamente. Ana arregalou os olhos. Você viu isso? Perguntou olhando para o pai. Roberto assentiu, sem conseguir responder. Era automático, ele sabia. Mas ver a perna dela se mexendo pela primeira vez em anos foi como levar um soco no peito.
Calma, isso não é controle voluntário ainda. É só resposta elétrica, mas é bom sinal, explicou Júlia. As sessões foram curtas naquele dia, só estímulos. Os músculos reagiam fraco, mas reagiam. Ana sentia uma mistura de excitação com frustração. Queria levantar da maca, sair, andando, mas sabia que não era assim. Cada mínima reação já era uma vitória. Depois da parte elétrica, ela passou para a fisioterapia. Mover os braços, girar o tronco, tentar ativar a musculatura da barriga, do quadril. Suava muito. A cada exercício, soltava um suspiro e às vezes mordia o lábio para não chorar. Roberto assistia tudo sentado num canto da sala em silêncio. Queria dizer palavras bonitas, motivar, dar um discurso, mas não sabia como. Então só ficava ali, com os olhos cheios d'água e a boca fechada, segurando tudo. Tá tudo bem, pai, Ana disse, num momento em que fez uma pausa. Eu sei, eu tô feliz. Roberto respirou fundo. Aquilo valeu mais do que qualquer progresso físico. Mais tarde na saída, Júlia chamou os dois numa salinha ao lado. A Ana respondeu melhor do que a gente esperava. Os estímulos funcionaram. Os músculos responderam. Ainda tem muito chão, claro, mas vocês começaram bem. E agora? Perguntou Roberto. Agora vocês têm um caminho. Não é garantia, mas é caminho. Eles saíram da clínica quase ao meio-dia. O sol batia forte na calçada. Ana estava mais cansada do que nunca, mas tinha um brilho diferente nos olhos. O tipo de cansaço que vem com orgulho. Tô com fome, ela disse. O que quer comer? Qualquer coisa que não seja sopa de hospital. Eles foram até uma lanchonete simples ali perto. Sentaram numa mesa perto da janela. Ana pediu um misto quente e um suco de uva. Roberto tomou um café. Enquanto comiam, ela ficou mexendo no celular, olhando a tela do nada. Pai. Oi. Acha que eu vou conseguir? Ele demorou para responder. Terminou de beber o café. Colocou o copo na mesa e disse com a voz calma. Eu não sei, mas acho que você já tá conseguindo. A coragem de tentar já é mais do que muita gente consegue ter. Ela olhou para ele e sorriu. Quando chegaram em casa, Ana foi direto pro quarto. Disse que só ia deitar um pouco. Meia hora depois, já dormia profundamente, agarrada no bichinho de pelúcia de sempre. Roberto ficou na sala, olhando pro colar pendurado na estante. Pensou em Davi. Pensou em Fernanda. Pensou em tudo que tinha feito até ali. E pela primeira vez, não se sentiu perdido. Carla nunca foi de aceitar ser colocada de lado. Desde criança, ela queria ter controle de tudo. Quando os pais morreram e deixaram Roberto como responsável pela empresa, ela fingiu aceitar. Mas por dentro, guardou. Guardou com força. E agora, vendo o irmão se envolver cada vez mais com o tratamento da filha, faltando nas reuniões, tirando dinheiro da reserva da empresa, ela viu uma oportunidade. Ela começou pelos bastidores. Mandava mensagens educadas, mas afiadas, para os sócios menores. Dizia que se preocupava com o rumo da gestão. Falava que entendia o lado emocional do irmão, mas que a empresa não podia ser guiada por sentimento. E plantava a ideia. Talvez fosse hora de alguém mais estável assumir o comando. Alguns sócios começaram a escutar. Afinal, Carla sempre teve uma presença forte. Sabia falar, sabia convencer. Usava palavras como transição segura, prevenção de perdas e respeito ao legado da família. Mas o que ela queria mesmo era o lugar do irmão. Queria ser a chefe, mandar em tudo. Queria ver Roberto fora da diretoria. Na semana seguinte ao primeiro dia de tratamento de Ana, Carla foi além. Ligou para a clínica. Disse que era tia da menina e queria uma reunião com o médico responsável. Foi até lá, bem vestida, educada, com cara de mulher preocupada com a sobrinha. O Dr. Lucas a recebeu, com o mesmo profissionalismo de sempre. A senhora é irmã do Sr. Roberto? É assim, tia da Ana, e muito preocupada com ela. Entendo. A Ana é uma menina forte. Está indo bem no início do processo. Carla deu um sorriso simpático, mas logo mudou o tom. Doutor,
Eu preciso ser sincera. A família está dividida. O Roberto está desestabilizado. Desde a morte da esposa, ele tem tomado decisões por impulso. E agora, com esse tratamento caro, experimental, com chances baixíssimas, Lucas fechou o semblante. A decisão foi da Ana, com apoio do pai. Mas uma criança não tem maturidade para entender essas coisas. Esse tipo de decisão, ainda. Mas, quando envolve risco físico e emocional, deveria ter avaliação judicial. Eu não quero atrapalhar. Só quero proteger a Ana. Lucas não respondeu de imediato. Ficou observando Carla, como quem tentava entender se era mesmo preocupação ou se tinha algo por trás. A senhora quer proibir o tratamento? Não. Só quero que seja feito com responsabilidade. Estou considerando entrar com um pedido judicial para revisar as decisões médicas e administrativas que envolvem minha sobrinha. Só isso. Lucas respirou fundo. Isso atrasa tudo e pode afetar diretamente o emocional dela. É disso que a senhora quer cuidar? Carla se ajeitou na cadeira. Eu quero cuidar do que mais importa. E o que importa é garantir que ninguém está explorando a fragilidade de uma criança. Ela se levantou, agradeceu pela atenção e foi embora, deixando uma nuvem pesada no consultório. No dia seguinte, Roberto recebeu uma notificação judicial em casa, um documento simples, dizendo que havia sido aberto um pedido de tutela compartilhada. Carla queria ter poder legal sobre as decisões da vida de Ana, inclusive médicas. Ele ficou parado, segurando o envelope, como se fosse feito de pedra. Ana percebeu na hora que algo estava errado. Pai? Nada, filha. Só problema da empresa. Ele escondeu o papel, mas o coração já estava acelerado. Na mesma semana, Carla marcou uma reunião com um advogado. Queria saber como provar que o irmão não estava em condições emocionais de cuidar da filha sozinho. Apresentou relatórios da empresa com queda de desempenho, e-mails ignorados, reuniões canceladas. Tudo registrado. A senhora tem como provar que ele está desequilibrado? Tenho. E posso conseguir mais. Só preciso que o juiz entenda o que está em jogo. Essa menina não pode ser cobaia de ninguém. No fundo, Carla nem se importava com Ana. Nunca teve vínculo com a sobrinha. Visitas raras, presentes frios, pouco carinho. Tudo sempre foi sobre Roberto. Sobre tirar dele o que ela nunca teve. Enquanto isso, Ana continuava nas sessões. Mais estímulos, mais tentativas. Às vezes cansava, às vezes chorava, mas continuava. E sempre voltava para casa dizendo: Pai, eu quase senti hoje. Quase. Roberto sorria. Dizia que estava orgulhoso. Mas por dentro, estava apavorado. Agora não era só o corpo da filha em jogo. Era a vida deles. Carla podia sim arrumar confusão. E se conseguisse a tal tutela, poderia suspender o tratamento. Naquela noite, ele ligou para o advogado da família. Ela quer tomar a guarda da Ana. A Carla? Mas com que base? Que eu tô instável, sem equilíbrio, que o tratamento é arriscado e que eu não sei o que tô fazendo. Ela não vai conseguir isso tão fácil, mas a gente precisa se preparar. Roberto desligou o telefone e foi até o quarto da filha. Ela dormia suada, os cabelos grudados na testa. O colar do Davi brilhava fraco na luz do abajur. Ele sentou na beira da cama e olhou para ela por muito tempo. Depois olhou para o teto e pensou: se ela quiser guerra, então vai ter. Mas ela não vai tirar isso da gente. Naquela terça-feira, Roberto chegou mais cedo na empresa. Estava diferente. Sem terno, sem pressa, mas com uma firmeza no andar que ninguém via há muito tempo. Subiu os 3 andares até o escritório central sem falar com ninguém. Entrou na própria sala, deixou a mochila num canto e ficou olhando pela janela por alguns minutos. O telefone tocou. Era a secretária. Sua irmã tá aqui, disse que é urgente. Pode mandar entrar. A porta se abriu com aquele ar de não. Fui chamada, mas vim mesmo assim. Carla apareceu com a mesma postura de sempre. Blazer escuro, salto alto, maquiagem impecável.
Sentou na cadeira da frente como quem se senta no próprio trono. Finalmente resolveu voltar a trabalhar. Ela disse com ironia. Roberto se virou devagar e sentou na própria cadeira. Você tá com tempo pra piada hoje? Tô com tempo pra resolver o que você não consegue, respondeu, apoiando os cotovelos na mesa. A empresa tá indo ladeira abaixo. Você não aparece, não responde e ainda mete dinheiro num tratamento que não tem nenhuma garantia. Roberto ficou olhando pra ela por alguns segundos, sem responder. Termina de falar, ele disse. Eu não preciso terminar. Já tomei providência. O juiz vai analisar meu pedido de tutela compartilhada. E se ele for minimamente sensato, vai ver que você não tem equilíbrio nenhum para tomar decisões importantes. Nem na empresa, nem na vida da Ana. Você tá querendo tomar minha filha de mim? Eu tô querendo proteger ela do seu fanatismo emocional. Você tá se agarrando num menino de rua, num colar velho, num experimento. Com 10% de chance. Tá destruindo sua reputação, a empresa, e agora quer arriscar o futuro da sua filha. Você nunca se importou com a Ana. Eu me importo com o nome da nossa família, com o legado e com o que sobrou da empresa que papai deixou pra gente. Papai deixou pra mim, porque ele sabia que você é exatamente isso. Fria, calculista, disfarçada de racional. Carla se levantou. Eu avisei que ia agir, e agi. Agora é com o juiz. E com a verdade. Roberto também se levantou. Andou até ela bem devagar e parou a 1 palmo de distância. Falou baixo, mas com a voz firme. Você não tem ideia do que tá mexendo. A Ana não é só a minha filha. Ela é a última parte da minha esposa que ainda vive aqui. E você quer arrancar isso de mim, por ego, por inveja, porque nunca engoliu que papai confiava mais em mim do que em você. Ele te entregou tudo porque você era o mais velho. Só isso. Mas você nunca teve cabeça. Sempre foi movido por emoção. E você nunca teve coração. O silêncio pesou. Carla desviou o olhar por um segundo. Foi rápido, mas Roberto viu. Viu o que ela sentiu. Você não vai conseguir nada disso, ele disse. Vai apostar? Não. Eu vou lutar. Com tudo. Que tenho. Então vamos ver quem o juiz escuta. Carla virou as costas e saiu sem olhar para trás. Os passos ecoaram no corredor por alguns segundos até sumirem. Roberto voltou para a mesa, sentou e esfregou o rosto com as 2 mãos. Estava tremendo. Não de medo, mas de raiva, de desgaste, de cansaço. Ele abriu a gaveta e pegou o colar de Davi. Ficou segurando por um tempo, girando o pingente entre os dedos. Depois, pegou o celular e ligou para o advogado. Pode marcar a defesa. A gente vai para cima. Já sabia que você ia dizer isso, respondeu o advogado, do outro lado. No mesmo dia, Roberto foi até a clínica. Não contou nada para Ana. Só ficou lá, assistindo mais uma sessão. Ela se esforçava, como sempre. Suava, gemia de dor, mas não desistia. Na saída, ela olhou para ele no carro. Você tá estranho hoje. Tive uma reunião ruim. Foi a tia Carla, né? Ele olhou para ela, surpreso. Como você sabe? Eu escutei você falando com um advogado outro dia. Ela quer me tirar de você? Roberto ficou em silêncio. Depois balançou a cabeça. Ela acha que eu tô fazendo escolhas erradas. Que esse tratamento é perigoso. E você acha? Acho que não fazer nada seria muito pior. Ana ficou olhando pela janela. O vento batia no vidro, fazendo um som contínuo. Eu tô com medo, pai. Eu também. Ela virou o rosto para ele e segurou a mão dele por cima do câmbio. Mas a gente vai continuar? Até o fim. Ela apertou mais a mão dele. Naquela noite, Roberto fez algo que não fazia há muito tempo. Ajoelhou no chão do quarto, em silêncio. Não rezou. Não falou nada. Só ficou ali, de olhos fechados, respirando fundo, como se estivesse tentando conversar com alguém sem usar palavras. Depois, foi até o quarto de Ana. Beijou a testa dela, apagou a luz e ficou na porta por um tempo, observando. E pensou: ela não é minha fraqueza. Ela é a minha força,
Era para ser só mais um dia de sessão, igual aos outros. Ana acordou cedo, tomou café com um pouco mais de apetite do que nos dias anteriores, fez uma piada boba sobre o cabelo do pai e colocou o moletom preferido, o cinza claro com um unicórnio, pequeno bordado do lado esquerdo. O colar do Davi ela já nem tirava mais, dormia e acordava com ele. No carro, a música do rádio tocava baixinho. Ana olhava pela janela, enquanto Roberto dirigia com uma expressão neutra. Nem triste, nem animado. Só concentrado. Os dois estavam cansados, mas estavam firmes. Sabiam que aquilo não ia ser fácil. Na clínica, tudo começou como sempre. O Dr. Lucas passou para dar bom dia, a Júlia preparou os aparelhos, o Tiago checou os sensores. Ana foi colocada na esteira adaptada, com os apoios laterais que seguravam, o corpo dela numa posição parecida com a de pé. Aos poucos, os impulsos começaram. Os fios mandavam sinais para os músculos e ela tentava responder. Mas algo estava diferente. Ela fechou os olhos mais do que o normal. O rosto mostrava um incômodo que não era só físico. Era um desconforto mais profundo, como se algo estivesse fora do lugar. Tá tudo bem, Ana? Júlia perguntou se aproximando. Tô sentindo um negócio estranho nas costas. Tipo uma pressão. Tá doendo. A sessão foi pausada na hora. Tiago desligou os estímulos e ajudou Ana a sentar. Roberto se levantou do canto da sala e correu para perto. O que foi, filha? Tá latejando aqui, ela disse, apontando para as indícios no costas, um pouco acima da lombar. Pode ser sobrecarga muscular, arriscou Júlia. Ou alguma inflamação. Lucas voltou à sala e fez um exame rápido. Pediu para Ana tentar alguns movimentos com o tronco, mas ela estava encolhida, com os olhos apertados de dor. Melhor levar ela para fazer um exame de imagem. Preciso ver o que está acontecendo lá dentro. Ele disse, sem perder a calma. No mesmo dia, levaram Ana para uma clínica de exames próxima. Fizeram uma ressonância e um ultrassom. O resultado veio algumas horas depois. Inflamação no tecido ao redor da medula. Pode ter sido provocada pela resposta dos estímulos ou pela movimentação constante. Não é grave, mas é séria, disse o médico olhando para Roberto com o papel dos exames na mão. E o que isso significa? Ele perguntou. Que a gente vai ter que pausar o tratamento por pelo menos 2 semanas. E se a inflamação não diminuir, talvez mais. Se forçar agora, pode piorar. E aí sim vira um risco maior. Roberto olhou para Ana, que estava sentada na cadeira com os olhos baixos. Não disse nada. Só apertava o colar na mão com força. No carro, a volta para casa foi silenciosa. Ana não olhava para a janela. Olhava pro chão. Ficou assim o caminho todo. Em casa, Roberto preparou um lanche e tentou puxar conversa, mas ela não respondeu direito. Disse que não estava com fome. Depois entrou no quarto, fechou a porta e ficou lá. Ele ficou do lado de fora, parado, com a bandeja na mão. Respirou fundo, colocou o prato na mesinha do corredor e foi para a sala. Mais tarde à noite, ouviu o choro. Baixinho, quase escondido. Mas ele conhecia aquele som. Levantou devagar, andou até o quarto dela e encostou a porta. Posso? Ela não respondeu. Ele entrou mesmo assim. Ana estava deitada de lado, abraçada no travesseiro, com o colar enrolado na mão. Eu tava indo bem, né? Ela disse sem virar o rosto. Tava. Muito bem. E agora isso? É só uma pausa. E se não passar? E se isso for um sinal de que eu nunca vou andar? Roberto se sentou na beira da cama. Não é um sinal de nada, o corpo também. Precisa de tempo. Às vezes ele responde mais devagar, às vezes se machuca no caminho. Mas isso não quer dizer que acabou. Ana virou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, cheios de raiva e tristeza ao mesmo tempo. Todo mundo diz que vai dar certo, mas ninguém sabe de verdade. Nem você. É verdade. Eu não sei. Então por que a gente tá fazendo isso? Roberto ficou em silêncio. Pensou bastante antes de responder. Porque você quer. E eu acredito em você.
Ela virou de novo para o travesseiro. Ficou quieta. E ele ficou ali, mesmo em silêncio, só para ela saber que não estava sozinha. Nos dias seguintes, a pausa do tratamento virou uma pausa em tudo. Ana não queria sair, não queria desenhar, não queria ver TV. Ficava deitada na cama, quieta, com o rosto virado para a parede. Roberto tentava animar, contar piada, fazer comida diferente. Nada funcionava. Na quarta-feira à tarde, Carla apareceu sem avisar. Tocou a campainha com aquela cara de falsa preocupação. Soube que ela piorou, disse, assim que ele abriu a porta. Você não vai entrar, ele respondeu seco. Eu só quero ajudar. Você quer ganhar. Ela tá sofrendo. Roberto, eu posso dar outra vida pra ela, com conforto, com estabilidade. Isso aqui é só fracasso. Ele se aproximou, com o corpo firme, o olhar direto. Se você tentar de novo se meter na vida da minha filha, Carla, juro por tudo que tenho, eu te arrasto pro tribunal até você cansar. Eu não vou deixar você. Transformar a dor dela em palco. Carla ficou calada por um instante. Depois, como sempre, virou as costas com elegância. E foi embora. Naquela noite, Ana finalmente saiu do quarto. Andou com a cadeira até a sala, onde Roberto estava vendo TV. Ela ficou em silêncio por um tempo, só escutando o som do programa qualquer. Pai? Oi. Você acha que o Davi ainda acredita em mim? Ele olhou para ela. Ela parecia menor, mais frágil, mas ao mesmo tempo real, humana, lutando para não quebrar. Eu acho que ele nunca deixou de acreditar. Ela ficou ali, quieta. Depois sorriu. Pouquinho, mas sorriu. E foi esse sorriso no meio da dor que fez Roberto pensar que talvez aquela pausa fosse só um novo começo. Fazia 3 semanas que Ana tinha pausado o tratamento. A dor nas costas tinha diminuído um pouco, mas o desânimo parecia maior do que tudo. Ela ainda acordava cedo, ainda se vestia sozinha, ainda penteava o cabelo e tomava o café que Roberto deixava pronto. Mas tudo no automático, sem brilho no olho, sem assunto. Nos fins de tarde, ela sempre pedia para ir ao parque, só para ficar, ali, no mesmo banco, embaixo da mesma árvore onde tudo tinha começado. Roberto levava, mesmo sem entender muito o porquê. Ela não dizia, mas ele sabia que era por causa do Davi. Acho que ele aparece hoje, ela dizia às vezes, mexendo no colar, o corpo quieto, os olhos varrendo o parque inteiro, como quem procura um sinal. Mas ele nunca aparecia. No 4º dia seguido sem notícias dele, Ana se fechou ainda mais. Passava as horas desenhando em silêncio. Fez um caderno inteiro só com retratos do menino. Ele rindo, ele sério, ele de costas, ele segurando uma pipa. Em todos os desenhos, o mesmo detalhe. Um céu claro, limpo, cheio de luz. Como se ela quisesse acreditar que ele estava em algum lugar bom. Roberto começou a procurar. Primeiro, perguntou discretamente na feira de artesanato. Já viu um menino chamado Davi por aqui? Magrinho, moreno, cabelo bagunçado, descalço geralmente. Alguns balançaram a cabeça. Outros disseram, acho que sim, mas não sabiam direito. Um vendedor de coco disse que fazia tempo que não via esse tipo de criança por ali. Sumiram de uma hora para outra. Parece que a prefeitura andou recolhendo os meninos da rua. Roberto anotou isso na cabeça. No dia seguinte, foi até o abrigo municipal. Bateu na porta. Conversou com uma assistente social. A gente recebe várias crianças, senhor. Sem sobrenome, sem documento, sem histórico certo. Se ele não tiver cadastro, fica difícil. Eu só preciso saber se ele tá bem. Não quero fazer denúncia nem levar ele embora. Só quero saber se ele tá vivo. A mulher, tocada pelo jeito dele, prometeu dar uma olhada nos registros. Pediu um retrato, uma foto, qualquer coisa. Roberto pegou um dos desenhos de Ana, uma folha dobrada com o rosto do menino bem detalhado. Deixou com ela. Voltou para casa cansado.
Ana estava no sofá, assistindo a um desenho qualquer. Foi procurar o Davi, né? Ele assentiu. Nada. Por enquanto não. Ela mordeu o lábio e voltou os olhos para a TV. Mas o corpo dela parecia ainda mais encolhido. No dia seguinte, Roberto rodou as ruas por conta própria. Passou por baixo de viadutos, foi até terminais de ônibus, conversou com moradores de rua, com vendedores ambulantes, com catadores. Mostrava o desenho, sempre a mesma pergunta. Viu esse menino? As respostas eram sempre iguais. Ninguém sabia. Ninguém via fazia dias. Um ou outro dizia que ele andava com um grupo que sumiu. Ou, o pessoal do conselho levou. Naquela noite, Ana chorou no quarto. Roberto escutou, mas não entrou. Deixou que ela chorasse do jeito dela. Só ficou do lado de fora, sentado no corredor, ouvindo baixinho o som abafado de alguém que sente falta e não sabe explicar. 2 dias depois, a assistente social ligou. Acho que encontrei algo. Roberto foi até lá no mesmo dia. Ela mostrou. Um arquivo com o nome. Davi Ferreira, possível menor desacompanhado. Entrada recente. Ele estava num abrigo do outro lado da cidade, machucado. Disse que caiu, mas pode ter sido briga. Depois sumiu de novo. Saiu sem avisar. Só deixou isso na cama dele. Ela entregou uma folha. Mais um desenho. Era Ana. De pé. Com o colar pendurado no pescoço e um sorriso largo no rosto. Ao fundo, um céu cheio de pipas. Roberto segurou o desenho, como se fosse feito de vidro. Ele fez isso? Segundo o pessoal do abrigo, sim. Sumiu no dia seguinte. E ninguém mais viu. Roberto voltou para casa com o papel nas mãos. Quando chegou, Ana estava na varanda, silenciosa. O vento batia de leve, nos cabelos dela. Ele fez um desenho, disse Roberto entregando a folha. Ana pegou, não falou nada. Só olhou e começou a chorar. Silenciosamente. As lágrimas desciam devagar, sem grito, sem drama. Era um choro limpo, verdadeiro, de saudade. Ele ainda acredita em mim, né? Acredita tanto que desenhou o futuro. Ela abraçou o pai, apertado, como se tentasse se proteger de um mundo que estava ficando grande demais de novo. Nos dias que seguiram, Ana voltou ao tratamento, aos poucos, ainda com dor, ainda com medo, mas voltou, porque Davi tinha desaparecido, mas deixado uma certeza. Ele confiava nela. E isso para Ana valia mais do que qualquer resultado de exame. A semana tinha sido pesada, mas diferente. Depois de tudo o que aconteceu, Ana voltou para as sessões, com uma nova postura. Ainda doía, ainda cansava, mas ela não reclamava mais. Às vezes dava até para ver um brilho diferente nos olhos dela. Era como se ela tivesse se agarrado na ideia de que o Davi, mesmo longe, ainda estava olhando por ela. Na quarta-feira de manhã, ela levantou mais cedo do que o normal. Roberto estranhou. Nem tocou o despertador ainda. Eu acordei sozinha. Tá tudo bem? Ela deu de ombros. Tô sentindo uma coisa boa hoje. Tipo uma vontade. Não sei explicar. Roberto sorriu. Ela tinha voltado a dizer coisas assim, do nada. Coisas que antes vinham da mãe. Coisas que pareciam bobas, mas faziam diferença. No final da sessão, enquanto Júlia tirava os sensores da perna de Ana, Tiago entrou na sala com o celular na mão. Dr. Lucas, tem um menino lá fora querendo falar com o senhor. Disse que conhece a Ana, Roberto, e Ana se entreolharam na hora. O coração dos dois disparou. Como ele é? Roberto perguntou. Magrinho, cabelo bagunçado, cara de faminto. Tá com um olho meio roxo. Ana quase pulou da cadeira. É o Davi. É ele. Roberto saiu correndo, seguido por ela e pela equipe da clínica. Chegaram no hall da recepção. E ele estava lá. Davi. Sentado numa das cadeiras, com a mochila rasgada, no colo, um curativo improvisado no rosto e a camiseta do Flamengo suja de novo, mas sorrindo. Mesmo machucado, mesmo visivelmente cansado, ele sorria.
Ana gritou. Davi! Ele levantou devagar, ainda meio mancando, mas firme. Os dois se olharam por um segundo, e foi como se nada mais existisse. Você voltou, ela disse, com os olhos marejados. Eu prometi que voltava. Só demorei um pouco. Onde você estava? Por aí. Um abrigo me pegou, depois eu saí. Teve uns moleques na rua que não gostaram muito de mim. Aí eu me escondi. Mas eu vim. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Roberto se aproximou, abaixou, colocou a mão no ombro dele. Você tá ferido, cara. Já estive pior. E agora tô aqui. E ela tá bem, né? Ana não aguentou. Chorou. Chorou de verdade, sem vergonha, sem segurar. Estendeu o braço e ele veio. Se abraçaram forte. Um abraço longo, de quem carregou saudade por tempo demais. A equipe da clínica ficou em silêncio, emocionada. Júlia enxugou os olhos disfarçadamente. Dr. Lucas ficou observando, sem dizer nada, mas claramente tocado. Depois de um tempo, já mais calmos, todos foram para uma sala reservada. Davi contou por cima o que viveu. Disse que sonhava com Ana quase toda noite. E que o sonho era sempre igual. Ela em pé, correndo atrás de uma pipa. E o céu era sempre azul. Igual nos desenhos. Ana tirou a mochila do colo e mostrou o caderno. Eu desenhei você todo dia que você sumiu. Davi olhou as páginas, uma por uma. Ficou em silêncio por um tempo. Depois sorriu. Eu acho que a gente se encontrou de algum jeito mesmo sem se ver. Roberto ficou olhando os dois, quieto. Depois chamou Davi num canto. Você tá sem lugar pra ficar? Agora? Tô. Mas tô bem. Sobrevivendo, como sempre. E se eu disser que você pode dormir lá em casa hoje? Davi ficou sem palavras por um instante. Parecia que não sabia se era brincadeira. Sério? Sério. Só hoje, pra começar. Depois a gente vê. Davi assentiu. Os olhos marejaram, mas ele não chorou. Só sorriu, daquele jeito meio torto, como quem não tá acostumado com gentileza. Naquela noite, os três jantaram juntos na cozinha da casa. Arroz, feijão, bife e suco de laranja. Simples. Mas para Davi, parecia banquete. Ele comeu quieto, mas feliz. Depois, ajudou a lavar a louça sem ninguém pedir. Ana mostrou os filmes preferidos. Davi disse que nunca tinha assistido nenhum deles. Riram, brigaram pelo controle remoto, discutiram sobre pipoca doce e salgada. E quando a noite caiu de verdade, Roberto montou um colchão na sala. Aqui vai ser sua cama por enquanto. Amanhã a gente conversa mais sobre isso. Davi deitou, cobriu com um lençol leve e ficou olhando para o teto. Obrigado, senhor Roberto. Não precisa chamar de senhor. É difícil mudar o costume. Roberto sorriu, apagou a luz e foi pro quarto. Dia seguinte, algo mudou. A sessão de Ana começou como sempre, mas a energia estava diferente. Mais leve, mais firme. Com Davi assistindo tudo de perto, ela fez movimentos que antes não conseguia. A terapeuta sorriu. O médico olhou 2 vezes pro monitor e Ana, no final da sessão, disse algo que nunca tinha dito. Eu senti. Aqui, bem aqui, uma fisgada, um formigamento. Onde, Ana? Na batata da perna. Roberto segurou a emoção. Dr. Lucas conferiu os dados. Tá aqui no gráfico, resposta muscular autônoma. Isso é bom? Ela perguntou. É mais do que bom. É uma virada. Ana olhou para Davi. Ele sorriu. Eu sabia, e naquele dia ninguém falou em milagre, mas todo mundo sentiu. Algo tinha começado a mudar. A semana começou diferente. Não foi por causa do clima nem por alguma notícia. Foi pelo jeito como Ana acordou na segunda-feira. Ela mesma puxou o cobertor, levantou o tronco com mais firmeza e chamou o pai com voz animada. Pai, já tá na hora? Vamos logo que hoje eu tô sentindo que vai ser melhor. Roberto, que preparava o café na cozinha, ouviu aquilo e parou o que estava fazendo por um segundo. A colher ficou suspensa sobre o copo. Ele não lembrava da última vez
que Ana tinha dito alguma coisa com esse tom. Tá na hora sim, respondeu, com um sorriso discreto. Davi ainda dormia no colchão da sala, todo encolhido, com um dos pés para fora do cobertor. Ele tinha ficado lá desde o dia em que reapareceu, e ninguém falou mais sobre ele ir embora. Era como se ele já fizesse parte da casa e da vida deles. Na clínica, a energia de Ana era outra. Júlia notou logo de cara. Alguém tomou vitamina hoje de manhã? Foi fé mesmo. Ana respondeu rindo. Então bora fazer valer. Doutor, Lucas entrou logo em seguida com o tablet na mão. Ana, os resultados da semana passada mostram uma melhora real na resposta dos seus músculos. Hoje a gente vai fazer uma sessão mais longa, tá? Pode fazer, eu aguento. Tiago preparou os aparelhos. Davi sentou na mesma cadeira de sempre no cantinho, com a mochila no colo. E começou. Os primeiros estímulos vieram fortes, mas ela aguentou firme. Quando teve que erguer os braços e se apoiar na barra de ferro para manter o tronco em pé, ela fez sem reclamar. Começou a suar, mas não parou. A cada impulso, uma tentativa. A cada tentativa, um micromovimento. Nada impressionante para quem visse de fora. Mas para quem conhecia a Ana, dava para notar a diferença. De repente, na metade da sessão, aconteceu algo pequeno e gigante ao mesmo tempo. Júlia, olha o pé esquerdo. Dela, Tiago disse apontando para o visor. Tem movimentação espontânea, ela respondeu empolgada. Como assim? Roberto perguntou chegando perto. Ela mexeu o pé sem comando externo. Eu não senti... Espera aí, disse Ana fechando os olhos. Fez força. Respirou fundo. Se concentrou. E então, de leve, muito devagar, o pé esquerdo se moveu. Eu mexi? Ela perguntou, abrindo os olhos, com medo de ter imaginado. Mexeu, Júlia gritou com um sorriso escancarado no rosto. Você mexeu sim. Roberto ficou parado, congelado, a garganta travada. Não saía nenhuma palavra. Só os olhos marejados e uma vontade enorme de ajoelhar ali mesmo. Isso não é reflexo? Perguntou ele, ainda tentando entender. Não, é voluntário. Pequeno, mas é. Ela controlou. O cérebro dela tá se conectando de novo com o corpo. Ana caiu no choro. Não aquele choro triste de antes. Era um choro de susto misturado com alegria. Ela nem acreditava no que tinha feito. Estava tão acostumada a ouvir que nunca mais ia sentir nada, que agora não sabia como reagir. Eu consegui. Davi levantou da cadeira e foi até ela. Agachou e olhou direto nos olhos dela. Eu falei, você só precisava de tempo. E de você aqui. Ela respondeu ainda chorando. Roberto se abaixou também. Abraçou os dois, forte, sem falar nada. Só apertou. Naquele dia, a clínica virou festa. Os profissionais vibraram, os outros pacientes aplaudiram. Um deles, um menino de 12 anos que também estava no programa, disse: Você me deu esperança, sabia? Mais tarde em casa, Ana ficou mais quieta do que o normal. Mas era um silêncio bom. Daqueles que vêm quando a gente tá digerindo uma vitória. Sentou no sofá, cobriu as pernas e ficou olhando para a TV desligada. O colar brilhava fraco sob a luz da sala. Roberto apareceu com um copo d'água. Tá tudo bem? Tá. Eu só tô com medo de dormir e amanhã acordar e ter sido um sonho. Não foi sonho, filha. Foi o primeiro passo. Mesmo que tenha sido com o pé, ele riu. Mesmo com o dedinho do pé. Isso já muda tudo. Davi apareceu na cozinha pegando bolacha escondido. Oh, posso falar? Pode, os dois responderam juntos. A gente devia comemorar com pizza. Pizza de verdade. Não aquelas congeladas. Pizza boa. Hoje é um dia de pizza. Ana olhou para o pai com um sorrisinho de canto de boca. Pizza é um bom jeito de comemorar. Um pé que voltou à vida, né? Roberto pegou o celular. Fechado. Com extra de queijo. A noite foi leve. Eles comeram pizza no chão da sala,
com um filme passando e a luz apagada. Riram, se sujaram de molho, e por alguns minutos não parecia que aquela era uma casa onde a dor morava há tanto tempo, mas nem todo mundo estava feliz com aquela mudança. No dia seguinte, Carla ligou para o advogado ao saber da notícia. Não pela família, claro, mas porque alguém da equipe médica tinha comentado com um conhecido dela. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Isso muda as coisas, mas não para melhor. Vai querer continuar com o processo?" Agora mais do que nunca, ela desligou o telefone e ficou olhando para o nada. Um tipo de raiva nascia dentro dela. Uma raiva estranha, difícil de explicar, mas que crescia rápido. Uma mistura de ciúmes, frustração e orgulho ferido. Enquanto isso na casa de Roberto, Ana dormia abraçada ao colar, com os pés cobertos, mas vivos. Pela primeira vez, vivos. Era uma sexta-feira comum, daquelas que ninguém espera nada diferente. O céu estava limpo, o trânsito de manhã era o de sempre, e Ana tinha acordado reclamando do frio, como todo mundo. Mas por algum motivo, Roberto sentiu algo estranho no ar quando entrou na clínica com ela. Davi foi junto, como vinha indo desde que voltou para casa. Sentava no mesmo canto, mochila no colo, e ficava lá, assistindo cada sessão da Ana com a atenção de quem assiste a um jogo decisivo. A terapeuta, Júlia, já tinha notado que as últimas sessões vinham mostrando avanços fora do padrão. A resposta nos músculos aumentava, a sensibilidade nos pés estava mais clara. E o mais importante, Ana já conseguia ativar alguns movimentos com esforço próprio. Dr. Lucas sugeriu tentar algo diferente naquele dia. "Hoje a gente vai fazer o seguinte, sem esteira. Vamos usar o andador com apoio nos braços e colocar você em pé, com cuidado, com ajuda. Mas vamos testar o que seu corpo consegue sustentar." Ana ficou em silêncio. Olhou para Roberto, depois para Davi, e respirou fundo. "Vamos." O equipamento foi trazido. Um andador reforçado com suportes que seguravam os braços e o tronco. Tiago e Júlia ajustaram tudo. Colocaram os sensores, ajustaram a base, posicionaram a cadeira no lugar certo. "Você vai levantar com a nossa ajuda. A gente segura tudo. Só quero que você tente sustentar o peso das pernas por alguns segundos. Se sentir qualquer coisa estranha, a gente para na hora. Tudo bem?" Ana assentiu com a cabeça. Roberto estava de pé do lado, mãos trêmulas, coração disparado. Davi segurava o colar dela com as duas mãos, como se estivesse rezando com ele. "Vamos lá", disse Tiago. Contaram até 3. 1, 2, 3. Devagar, bem devagar. Ela foi se levantando. Primeiro os braços empurrando a base. Depois, o tronco endireitando com o apoio dos fisioterapeutas. Os pés firmes no chão, calçados, com tênis leves. As pernas tremiam. Roberto segurou a respiração. E então, ela ficou de pé, com a ajuda, claro, ainda com suporte, ainda cercada por todos, mas estava de pé, com os 2 pés no chão, com o corpo sustentado por mais frágil que fosse. "Tá tudo bem?" perguntou Júlia. Tá doendo, mas tá bem." "Quer tentar dar um passo?" Ana fechou os olhos. O mundo pareceu parar por um instante. Abriu de novo. Olhou para frente. As rodas da cadeira estavam ali atrás dela. E o vazio na frente. "Quero." Tiago segurou firme. "Então, no seu tempo, a gente tá aqui." Ela mexeu o pé esquerdo. Um movimento tímido, inseguro. O corpo balançou. Júlia segurou. "Respira. Faz com calma." Ela respirou fundo. De novo tentou. O pé saiu do chão. Raspou no piso. Parou uns centímetros à frente. "Isso. Muito bem. Agora o outro." A perna direita demorou. Mais. Mas respondeu. Um movimento mais fraco, mas real. 2 passos. O silêncio na sala era total. Só o barulho das lágrimas caindo no rosto de Roberto quebrava aquele momento. "Pai, eu tô andando?" Ele tentou responder, mas a voz não saía. Apenas balançou a cabeça entre o choro e o riso. "Tá sim, filha." Davi começou a bater palmas.
Primeiro baixinho, depois com mais força. Júlia e Tiago sorriram emocionados, e alguém da equipe pegou o celular e gravou. Ninguém combinou, mas sabiam que aquele momento precisava ser guardado. Mais um? Perguntou Lucas, se aproximando. Mais um, disse Ana. Ela tentou. Mais um passo e caiu, mas não foi um tombo. Tiago e Júlia seguraram antes que ela batesse no chão. A queda foi mais simbólica que real. Um freio do corpo dizendo, hoje chega. Mas ela não chorou. Sorriu. Eu andei. Eu caí andando. Davi correu e a abraçou. Cê é braba demais. Não sou nada. Ela respondeu, ofegante. Eu só não quis desistir. Roberto se ajoelhou e abraçou os dois. Com força. Com tudo. E disse, com a voz embargada. Você mudou minha vida, filha. Você salvou a minha. Júlia, do lado, enxugava os olhos de novo. Dr. Lucas estava com um sorrisinho orgulhoso, como quem viu algo raro. Mais tarde, o vídeo daquele momento foi enviado ao hospital parceiro do projeto. E alguém compartilhou com uma ONG que apoiava crianças com mobilidade reduzida. No mesmo dia, o vídeo viralizou. Milhares de pessoas viram aquela menina que, aos 9 anos, ficou de pé com o corpo frágil, mas com a alma gigante. E entre todos, os comentários, curtidas, compartilhamentos e emojis, um comentário ficou preso na cabeça de Roberto. Era simples, mas dizia tudo. Às vezes, tudo que a gente precisa é alguém que acredite antes da gente. O vídeo de Ana, andando com apoio, tinha rodado o país inteiro. Entrou em grupos de WhatsApp, páginas de rede social, passou em 2 jornais locais e até num programa da manhã da TV. Mas ali dentro da casa, o que importava não era fama, era a paz nova que morava na sala. O jeito como Ana andava com o andador por 3, 4 passos e depois ria. O jeito como Davi agora fazia parte das refeições, ajudava nas tarefas da escola e dormia no quarto de hóspedes, depois de tanto insistir que já estava bom demais para ser verdade. A vida finalmente parecia estar ajeitando as peças no tabuleiro. Mas tem coisa que vem sem avisar. Na tarde de um sábado calmo, o interfone tocou. Roberto atendeu, achando que era alguma entrega. Do outro lado, a voz era da assistente social da prefeitura. Senhor Roberto, boa tarde. Desculpa incomodar assim, mas posso subir? É sobre o Davi. Ele gelou. Pode sim. Ana estava no quarto desenhando. Davi estava no quintal, tentando montar uma pipa com fita isolante e varetas tortas. Quando a mulher chegou, com uma pasta fina debaixo do braço, ele veio logo depois, curioso. O que está acontecendo? Calma, Davi. Eu só vim conversar. Ela se sentou na mesa da sala. Tinha o olhar cansado, mas calmo. Eu sei que vocês acolheram o Davi com todo carinho. E queria agradecer por isso. A gente vem acompanhando o caso dele há algum tempo. Mas surgiu uma coisa. Roberto ficou em pé, só escutando. Davi de pé do lado, com o senho franzido. A gente achou alguns documentos da mãe dele, num arquivo antigo, de um abrigo que fechou. Só agora conseguiram digitalizar tudo. E entre os papéis, tinha uma carta. Ela abriu a pasta, tirou um envelope amarelado. Em cima, o nome completo da mãe de Davi. E embaixo, algo que Roberto não leu de cara. Estava tonto. A mulher continuou. A carta é endereçada a um homem chamado Roberto Alves, o mesmo nome do senhor. E fala de um filho que ela teve, um menino chamado Davi, que ela teve em silêncio, e que ela deixou aos cuidados de Deus depois que ele sumiu da vida dela. O silêncio na sala foi tão grande que dava para ouvir o vento passando do lado de fora. Roberto pegou o papel com a mão tremendo. Leu. Linha por linha. Era a letra de Luana, a ex-funcionária que trabalhou na empresa dele por uns 2 anos. Ele lembrava. Ela era quieta, mas doce. Trabalhou como auxiliar administrativa. Um dia saiu do nada. Pediu demissão dizendo que precisava cuidar da mãe, doente. Nunca mais teve notícia. A carta era simples, mas clara. Ela dizia que ficou grávida, que tinha medo de contar
que sabia que ele era casado, que nunca pediu nada, só queria que ele soubesse, e que deu o nome de Davi por causa de um sonho. Um sonho em que um menino pequeno fazia coisas grandes. Roberto largou a carta na mesa. Sentou. Davi ficou parado, sem reação. Eu sou... seu filho? A pergunta saiu num sussurro. Roberto levou as mãos à cabeça. Depois encarou o menino. Os olhos dele, o nariz, o jeito de franzir a testa, o silêncio cortante. Davi, eu não sabia. Juro por tudo, eu nunca soube. O menino não chorou, não gritou, só respirou fundo. Mas, você lembra da minha mãe? Lembro sim. Mas a gente... foi só uma vez. Eu não era um cara direito na época. Tava num momento péssimo do casamento. A Fernanda tava distante, eu tava perdido. Foi um erro, mas ela sumiu. Eu juro que nunca soube da gravidez. Então, quer dizer que eu e a Ana surgiu na porta do corredor. Tinha escutado tudo. Estava pálida, com o caderno de desenho na mão. A gente é irmão? Ninguém respondeu. Mas todo mundo sabia. Roberto olhou para ela, depois para o Davi. Meio irmãos. Vocês têm mães diferentes, mas o mesmo pai. Ana deu um passo para trás, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Davi sentou devagar no sofá. Ficou olhando para o chão. Parecia que o corpo dele tinha desligado. A assistente social tentou aliviar o peso. Eu sei que é muita coisa, e entendo que o choque é grande. Mas do ponto de vista legal, o senhor agora é o único parente direto do Davi. Se quiser, pode entrar com pedido de guarda definitiva. Roberto não respondeu, só olhava para os dois. O peito apertado, a cabeça em colapso. Tudo fazia sentido agora. O jeito como Davi apareceu, a conexão entre eles. O jeito como Ana melhorava com ele por perto. Era como se o destino tivesse amarrado tudo por trás do pano e só agora estivesse revelando. E se eu não quiser ficar? Perguntou Davi, num tom quebrado. Roberto levantou. A escolha é sua, filho. Mas agora que eu sei, você nunca mais vai ficar sozinho de novo. Ana olhou para o pai, depois para o irmão. E devagar, foi até ele. Se sentou ao lado. E colocou a mão no ombro dele. Eu não ligo de dividir o pai, mas só se você prometer que vai me ensinar a soltar pipa direito. Davi riu. Riu com os olhos cheios d'água. Depois limpou o rosto com a manga da camisa e falou: Fechado. Mas só se você me ensinar a desenhar igual você. A assistente social sorriu. Fechou a pasta e levantou. Acho que tá tudo certo aqui. Ela saiu. E os três ficaram ali. 3 pedaços de uma história que agora tinha uma nova verdade. E um laço que nem o tempo, nem a dor, nem o acaso conseguiu impedir de acontecer. Aquela casa nunca mais foi a mesma. Depois da revelação vieram alguns dias estranhos, não por brigas ou mágoas, mas porque todo mundo precisava de um tempo para entender. Davi, principalmente. Ele ficou mais quieto, mais no canto dele. Ana também mudou. Andava com um olhar mais sério, como quem estava tentando reorganizar tudo, por dentro. Roberto, por outro lado, parecia outro homem. Ele passou a cuidar de Davi como se sempre tivesse sido pai dele. Não forçava a barra, não invadia, mas estava ali. Fazia questão de dizer bom dia, de chamar para ajudar a fazer o almoço, de perguntar como foi o dia. Pequenas coisas, mas que para Davi valiam o mundo. No primeiro sábado depois de tudo, eles foram ao parque juntos. Os 3. Ana usou o andador. Deu vários passos sozinha, com o corpo ainda tremendo, mas o rosto firme. As pessoas olhavam. Algumas reconheciam ela do vídeo. Outras só paravam para sorrir. Davi corria ao redor, empinando uma pipa nova que Roberto comprou, vermelha, com detalhes em azul. Ele dizia que era a pipa da virada. No banco da praça, Roberto assistia tudo em silêncio.
Com um copo de café na mão, calado, com os olhos brilhando. Uma senhora do lado comentou: "É sua filha?" "É sim", ele respondeu com orgulho. "E aquele menino?" Ele demorou 1 segundo, depois falou com a voz cheia: "É meu filho também." Na semana seguinte, começaram a arrumar o quarto de Davi de verdade. Nada mais de colchão na sala. Agora era oficial. Paredes novas, cama de solteiro, uma estante simples para guardar os livros que ele começou a ganhar do projeto social da escola. Porque sim, ele agora estava matriculado numa escola de verdade. Farda, mochila, caderno e tudo. Ana ficou responsável por ajudar ele com as tarefas de casa. E ele, por fazer ela rir todo dia, pelo menos uma vez. A terapia de Ana continuou, firme. Cada semana era um passo novo. Um ganho novo. Uma superação pequena, mas importante. E a cada melhora, ela fazia questão de avisar o irmão. "Davi, hoje eu subi 2 degraus com ajuda." "Que é isso? Amanhã já vai estar correndo maratona." Ele respondia: "Se eu correr, você que vai ter que me alcançar." Bora ver quem cansa primeiro então. Roberto voltou a trabalhar com mais equilíbrio. Dividiu as funções da empresa com um gestor novo e passou a pegar mais leve. Acordava cedo, levava os 2 para a escola, voltava no fim da tarde, cozinhava junto. Às vezes se pegava pensando na Fernanda. Pensava em como ela veria tudo aquilo. Como ela ia sorrir vendo os 2 filhos brincando, na sala derrubando almofadas, comendo biscoito antes do jantar. Pensava em como ela, de alguma forma, tinha deixado isso tudo acontecer. Como se estivesse costurando a história deles mesmo depois de ir embora. Carla. Sumiu por um tempo. A tentativa de tomar a guarda caiu. O juiz negou o pedido. E ela, pela primeira vez, foi obrigada a engolir uma derrota sem espaço para contestar. Depois de algumas semanas, ela ligou. Pediu para conversar. Roberto aceitou, mas deixou claro: quem manda agora é a vida que ele construiu com os 2 filhos. E que, se ela quisesse fazer parte disso, teria que vir diferente. A casa tá aberta. Mas não entra com veneno. Carla respirou fundo. Não respondeu. Só disse: "Eu quero conhecer o Davi direito." Ele pensou. Depois respondeu: "Um passo de cada vez." O tempo foi passando. Ana começou a andar com mais firmeza. Conseguiu, com muita luta, dar 7 passos sem apoio. 7. Todos filmados por Davi, que narrava o vídeo como se fosse narrador de futebol. "Lá vai ela. Olha a guerreira da Zona Sul. Vem, Ana. Vai que é tua." Eles riram tanto depois que caíram no chão da sala, abraçados, chorando de rir. E Roberto, do sofá, gravava tudo com o celular, segurando as lágrimas. Na escola, Davi virou assunto. O menino que saiu das ruas, que teve uma chance. Alguns não acreditavam na história. Outros tentavam provocar. Ele não ligava. Sabia quem era. Sabia de onde veio. E agora, mais ainda, sabia para onde ia. Um dia, ele chegou em casa com um desenho escondido na mochila. Tinha feito na aula de artes. Ana viu ele tentando esconder e puxou. Me mostra, era uma família. Ele, Ana e Roberto. De pé os 3. Atrás, um céu com uma estrela gigante desenhada no canto. É a mãe de vocês ali? Ana perguntou, apontando para a estrela. Davi balançou a cabeça. É. E ela tá olhando tudo. Ana sorriu. Ela deve estar orgulhosa. Ela devia ver a sua passada hoje na escada. Igual cena de filme. Roberto entrou bem na hora e viu o desenho. Ficou parado. Olhou por um bom tempo. Pegou a folha com as mãos e colou na porta da geladeira. Isso aqui é o que a gente virou, né? Ana respondeu. Não, isso aqui é só o começo. Davi completou. É, a gente ainda vai viver coisa demais. Roberto olhou para os 2, puxou os 2 para os braços e ficou ali, abraçado, apertado, sentindo o que ele achou que nunca mais sentiria, amor inteiro, sem dor, sem falta, só amor.